podcast. Conhecimento que sai de dentro das paredes da escola e chega até você. Hoje, os alunos Vitor Hugo e Guilherme Gusson conversam com o professor Amaury sobre a nova estrutura da educação no Brasil. Oi, tudo bem? Meu nome é Vitor Hugo, sou do primeiro ano. Sou o Guilherme Afonso, sou do segundo ano e hoje a gente está com o professor Amaury. Olá, tudo bem? A todos que estão assistindo esse podcast, meu nome é Amaury Maroto, sou professor de Educação Física da Escola Portinari. Você pode me contar um pouquinho da sua história de sua formação? Tudo bem. Olá, Vitor. Olá, Gusson. Eu sou formado em Educação Física, aqui pela instituição FREA de ensino. Também sou pós-graduado em Biomecânica, pós-graduado em Avaliação Física, pós-graduado em Fisiologia do Exercício, pós-graduado em Atividade Física e Saúde, pós-graduado em Medicina do Esporte, pós-graduado em Gestão do Esporte. Sou mestrado em Treinamento Desportivo, mestrado em Cardiologia e faço agora doutorado também na mesma área. Olha. Por que escolheu essa área? Tinha alguma área antes ou sempre quis seguir essa área? Eu escolhi Educação Física porque sempre fiz as atividades físicas, né? Fiz do voleibol, joguei voleibol durante um tempo, sempre profissional, e me apaixonei pela pedagogia do ensino da Educação Física na área do esporte e do desenvolvimento esportivo e do corpo humano. E quis seguir carreira porque achei que dar aula era um dom que eu tinha também na conversação com os colegas já quando eu era atleta. Você acha que a aula que você está dando, os alunos sempre compreendem bem o que você fala ou nunca prestam atenção, são desligados? A concentração de um aluno passa muito pela capacidade do profissional envolver a temática que está sendo colocada ali na frente. Claro que o grau de interesse sobre a disciplina importa muito para quem recebe a informação. Alguns alunos vão ter mais interesse sobre aquele tema que está acontecendo porque eles acham que aquilo é mais relevante para a vida deles. Outros vão ter menos. Mas é sempre importante lembrar que o que está sendo ministrado dentro de sala de aula, ele reverbera ou ele tem total relação com o que cai no vestibular. Então é importante que o aluno entenda que todo profissional que passa ali pela frente, a informação que ele coloca vai ser importante na vida do aluno. Como é que foi o seu ensino médio na época que tu era aluno? Quando eu era aluno, eu fui aluno em dado momento, numa escola pública, numa escola particular também. Eu sou de Botucatu, não sou de Avaré, né? Eu estou em Avaré há 22 anos. Assim que eu me formei, acabei ficando em Avaré. O ensino médio não era muito forte naquela época. É engraçado, às vezes, a gente encontrar com colegas da mesma geração. Eu tenho 44, 45 anos hoje. Eles falam, na minha época, né? Na verdade, a escola particular hoje ela é muito mais forte do que era na nossa época. Eu também estudei no Objetivo em dado momento, né? E eu percebo que o aluno hoje de um ensino médio ele tem muito mais informação do que a gente tinha. Eu vou até mais longe. Talvez um aluno de 9º ano ele tenha a capacidade e a quantidade de informação que o aluno de 3º ano de ensino médio, que na minha época se chamava 3º colegial, tinha. Então, eu fui um bom aluno, né? Um bom aluno mesmo, não era o famoso bom aluno só por falar. Fui um excelente aluno do ponto de vista educacional, mas a escola ela tinha uma limitação, e a limitação passava exatamente pela quantidade de horas que a escola podia exceder sobre a vida do aluno. Hoje em dia a gente percebe que o aluno tem uma entrega de um tempo muito maior para a escola, e claro, as escolas que são preparadas para esse aluno, elas vão dar mais informação, esse aluno vai ficar mais preparado, ou seja, para o vestibular ou para a vida. E com o método do novo ensino médio, como você disse, de mais horas na escola, mas, por exemplo, como a gente estava conversando antes, as escolas públicas adotam muito mais tempo na aula, só que isso é benéfico ou não? É uma pergunta complexa de responder, mas é importante, se você está assistindo esse podcast em algum momento, entenda assim. Ter mais tempo na escola também não implica em você saber mais e conhecer mais. A quantidade de informação e a distribuição dessas aulas que vão ser dadas para os alunos é a coisa mais importante. A distribuição do novo ensino médio, ela privilegiou bastante escolas particulares que podem trabalhar com itinerários voltados para o vestibular ou voltados para um ensino pedagógico mais amplo. Esse ensino que realmente tem a relevância para um vestibular.
enquanto talvez os itinerários muito jogados, como alguns estados no Brasil, acabam não chegando à mesma linha de pensamento, as disciplinas não são as mesmas, e isso faz com que o aluno tenha matérias no itinerário que não vão ser relevantes para o vestibular. Eu não estou falando que não vai ser relevante para a vida, mas quando a gente trata de escola, ensino médio, a gente tem que pensar numa educação onde todos vão ter a oportunidade de fazer uma faculdade. Com certeza, a revolução dos itinerários privilegiou muito mais as instituições particulares do que as públicas. E isso vai fazer um abismo social no ponto de vista para os vestibulares muito maiores. Você acha que esse abismo social também não se dá às vezes pelo profissional que está... Tem isso também, porque os itinerários eles falam de uma forma diferente. Um exemplo que eu vou falar, a gente pode ter um itinerário sobre eletricidade, com certeza um profissional de física seria o mais indicado, mas em alguns momentos, como são leis orgânicas do estado, do município, talvez não seja o profissional de física que tenha que dar ali no itinerário assim, e seja um profissional de história. O que ele pode conhecer sobre a eletricidade de forma mais pedagógica para se aprender. Então, o problema aí é que talvez os itinerários, não sendo bem esclarecidos quais são relevantes para a vida do aluno enquanto egresso na escola, fica jogado, e essa jogada que acontece fica devendo para a informação para o aluno. A gente faz uma relação aqui na nossa escola, né? Os itinerários muito bem claros, e a sequência pedagógica dos itinerários faz com que o aluno chegue ao final com uma carga de informação tão grande que pouco faz a diferença o nome de itinerário, mas sim o tanto de informação que ele teve naquela disciplina. E o que você acha como o rumo que as escolas vêm tomando com esses novos estilos de ensino que os professores vêm aplicando? A metodologia educacional, né, passou por vários processos. Assim, se você pensar na década de 30, a metodologia ela era muito bem clara, o professor falava, o aluno concordava, então pouco se falava do método científico, pouco se falava da pesquisa, pouca tinha retórica do aluno quanto ao que o professor falava lá na frente. Acho que os modelos novos só vêm mostrar que a vida vai ser assim. Você tem que estar preparado para tudo. Então, profissionais que vão dar aula lá na frente, eles têm que estar preparados para a retórica de um aluno. Hoje você pega a informação na ponta de um celular. Se você for simplesmente dar uma aula que você não estudou, não se preparou, você pode ter um aluno ali que te dê problema. Eu não vejo problema do aluno estar na minha aula com o celular, né? Como não, claro que é uma lei da escola, eu não tenho problema com isso, isso é uma coisa da direção, mas assim, porque tudo que vai ser dado naquela aula é muito bem estudado, né? Agora, com certeza, o novo ensino médio, do jeito que está, faz com que tenhamos alunos que não entenderam que a liberdade que está dando para ele é, na verdade, para ele crescer como ser humano. E se ele não se preparar e ficar no oba-oba, ele vai ficar para trás. Quando ele vê, ele já passou a fase dele, quem sabe ele nem termina a escola, quem sabe ele nem entra numa faculdade, né? Isso vai ser muito ruim para ele. Você acha que o novo ensino médio prejudicou algumas matérias? Se sim, quais? Eu acho que sim, por exemplo, né? Eu acho que o novo ensino médio ele deu uma fortalecida em matérias humanas e matérias voltadas às exatas, e as biológicas perderam um pouco aí de amplitude no novo ensino médio. Essa discussão devia ser levada para as câmaras municipais, para as assembleias federais e para o Congresso. O problema quando você leva essa discussão para esses pontos, quem discute esse ponto não dá aula, e quem não dá aula não sabe o que acontece. Você discutir como você vai fazer uma grade de escola quando você está atrás de um terno e nunca passou por na frente de uma sala de aula, você não entende o que acontece com o aluno. Acho que para escolas que nem o Portinari, que tem no seu gestor a capacidade de olhar, que ele pegar um itinerário e falar assim, isso vai ser útil para isso, está tudo certo, a gente se encaixou no novo ensino médio. Mas para as escolas que não têm essa visão de mercado, pode ser que matérias como educação física, que é dada uma vez por semana, percam o valor principalmente nas áreas biológicas, de conhecer o corpo, para o corpo, o porquê do corpo, conhecer a biologia do corpo, melhor, né? A saúde física e mental. Mas, por exemplo, aqui ela foi abrangida de forma diferente, muito bem clara, mas será que em todas as escolas são feitas assim?
um exemplo que eu quero dar para vocês, educação física, para você que está assistindo esse podcast, sempre ela foi do lado da saúde, ela ficou dentro das áreas biológicas. Hoje, no novo ensino médio, ela está na área das linguagens. Isso faz com que é o seguinte, a gente discuta questões sobre questões humanas, mas não necessariamente questões biológicas. Claro que a gente se prepara para essa aula, mas o novo ensino médio migrou algumas matérias para outras áreas, né? Daqui a pouco é perigoso migrar história para exatas, por exemplo. Não vai dar certo isso aí, né? Sua área, que é uma área negligenciada, como que você acha por que ela não tinha que ser e qual a importância da gente entender do nosso corpo para prevenir doenças? Muito bem. Uma boa pergunta. A educação física, ela em algum dado momento na história, né, na década de 70, ela tinha 4 aulas por semana por sala. Na década de 90 ela baixou para 3, nos anos 2000 para 2 e hoje são 1 aula. Entende-se que a educação física ela é importante para a saúde do corpo e da cabeça e também para você manter as bases notórias do corpo humano como um movimento físico. O indivíduo, se ele entender do corpo dele, conhecer o corpo dele, pode ser que ele tenha mais afinidade para viver o mundo, né? Você não vive fora do seu corpo, então você tem que conhecer o seu corpo. Do ponto de vista, quando a gente fala de educação física, como que ela pode ser especial para o aluno? R$1 investido em atividade física, você poupa R$39 a R$42 em doenças crônicas no futuro. Isso é, a cada R$1 investido em motricidade, em atividade física, você vai poupar R$42 de remédios e de investimento em saúde de doenças crônicas. Nós vamos ter uma tendência de uma geração dentro de 10 anos, pelo aumento do sedentarismo e das tecnologias digitais, não tem como você escapar disso, porque você está inserido no mundo digital, de doenças que apareciam na casa de 40, 50 anos, como diabetes crônica, né, hipertensão, elas serem comuns em pessoas de 25, 30 anos de idade. Isso é muito sério. Se essas doenças forem aumentadas, o SUS vai gastar mais. E se o SUS gastar mais, como que o SUS arrecada dinheiro? Através do quê? Se aumentar a quantidade de impostos, como que vai ficar a carga tributária para o cidadão comum? Pior. A distância social dele vai ser maior e ele vai poder investir menos no lazer dele. Se nós não olharmos para hoje como a atividade física ser uma possibilidade de qualidade de vida e diminuição de custo no futuro, quando chegar o futuro, dentro de 10 a 15 anos, e tiver uma massa de pessoas no Brasil com doenças que só iam aparecer aos 50, 60 e aparecendo aos 25 e 30, talvez não há governo que consiga resolver isso daí. Você sendo professor, dentro das suas aulas, você vê muitos alunos indo? Tipo, você vê os alunos em presença na aula? Como a educação física, né? Vamos separar em 2 momentos, né? Dado a escola, claro, né? Dentro do Portinari, ele divide um itinerário totalmente teórico, e isso não tem como o aluno escapar, isso aí ele vai ter que estar dentro da sala de aula, e o Paulo ele permite que tenha as atividades práticas, já que nem toda a escola tem isso no ensino médio. Se a gente falar nas teorias, os alunos são presentes, né? Isso ele tem que estar presente porque é uma disciplina. Na prática, nem todo aluno está presente. Por que você não cobra, professor, de uma forma mais forte? Primeiro que a experimentação de uma atividade física ela tem que ser prazerosa. Então, a única cobrança que a gente pode falar é o seguinte: vá fazer a aula. Se o aluno não tem prazer em fazer exercício físico hoje, ele vai ter que pagar caro para fazer amanhã como obrigatoriedade por uma questão de saúde pública. A abrangência em participar da aula está sendo aumentada, porque o aluno que experimenta e vê que aquilo é legal, ele melhora também a afinidade dele com o próprio corpo, a afinidade com os amigos, a interação com os amigos, a socialização. Então ele tem melhoras que são além do corpo físico, as melhoras também da saúde mental. É um momento também dele relaxar e tirar o estresse, porque com certeza, para quem estuda de manhã e de tarde, a carga de estresse é muito alta, né? E dopamina, endorfina são hormônios que são importantes e elas são conquistadas através da atividade física. Você não adianta tomar o remédio que for. Dopamina e endorfina elas são muito mais produzidas quando você faz exercício físico do que quando você fica ali na frente de um celular. E a chance do celular te dar uma carga de depressão é muito maior, porque vira e mexe aparece uma imagem de uma pessoa que é mais bonita que você. Vira e mexe aparece alguma coisa que você não tem, que você quer conquistar. Vira e mexe tem alguma coisa que te deixa em situação depressiva.
E esse tipo de coisa, quanto mais você usa o mundo digital em excesso, mais depressivo você fica. Porque você vai entender que você não é perfeito assim e você também não pode chegar tão perto dessa perfeição. Na sua ideia, a relação entre o aluno e o professor, ela devia ser atendida como? Tipo, de uma forma respeitosa ou de uma forma em que o aluno tem a liberdade e o professor tem o horário de falar? Se a gente está preparando alunos para um mundo novo, né? E um mundo novo, o aluno tem que ter lugar de fala, tem que falar, tem que ser gesticular. Se o aluno sair daqui, entrar na faculdade, entender que vai entrar no mercado de trabalho mudo, não vai acontecer. Acho que o aluno ele tem que ter participação dentro de sala de aula. Vão ter aulas que tem maior participação do aluno do que do professor, vão ter aulas que tem que ter participação mais do professor do que o aluno. Com certeza o canal do conhecimento de uma aula é o professor, mas ele não é o centro da atenção ali. Os alunos eles têm que estar falando dentro de sala de aula para aprender já a trabalhar com a retórica, trabalhar com a fala, trabalhar com o pensamento cognitivo, trabalhar com a informação que ele recebeu e pensar e devolver aquilo ali, só que falas dentro do que a disciplina pede. Vão ter alunos que não entenderam isso ainda, mas isso se chama maturidade. A maturidade não virá igual para todos. Com certeza, meninas têm mais maturidade que meninos, porque é uma questão histórica da cognição e tem a ver com a carga hormonal. Mas a maturidade a gente percebe que é aumentada quando o aluno também fala e participa da aula, mas não falas à toa, né? Você não acha que, por exemplo, a liberdade que estão dando para o aluno muitas vezes agora não está sendo extrapolada por eles, por querer impor sobre os professores? Eu acho que isso é um reflexo social, né? A gente aprende que a gente tem direitos e esquece alguns deveres. Com certeza, alguns alunos são um certo reflexo do que vê na família. Isso tem uma justificativa clara, porque ouvir um não faz você crescer mais do que você receber muitos sims. Essa liberdade que esses alunos têm da retórica dentro da sala de aula, eles confundem com falta de educação, imposição, questionamentos prévios sem conhecimento científico do que está sendo falado. Mas a vida cobra, né? Essa liberdade que ele tem, que ele bate boca, que ele fala o que ele quiser, a vida vai cobrar dele de uma certa forma. A primeira forma que vai cobrar é logo ali, numa faculdade, no vestibular. E quando ele cai no mercado de trabalho, o mercado ele tende a ser um funil. Se você não sabe trabalhar com o ser humano, você não serve para viver nessa vida. Nós vivemos num mundo capitalista, onde que você precisa trabalhar, precisa aceitar o outro, precisa ouvir, e você não vai chegar já sendo patrão nos lugares, né? Depende, né? Então esses alunos, eles, infelizmente, é uma questão cultural familiar, e a gente não pode infringir na família, isso é dele. Eu normalmente, quando eu dou a aula, e eu sei que alguns alunos não são completamente perfeitos e às vezes falta um pouco de educação. Eu lembro que eu faço meu papel de professor, eu não sou pai deles. A gente tenta educar da forma educacional aqui da escola, mas esses erros de caráter são feitos ou a vida ensina ou a família ensina. Se não der, fazer o quê? Você acha que a escola tem se adaptado bem ao que o governo propôs para o novo ensino médio? Eu acho que o Portinari se adaptou muito bem às questões do novo ensino médio. Ele soube ter uma cabeça pensante em torno disso, os itinerários são bem propositivos, eles estão bem relevantes ao que o vestibular pode ter pela frente, as disciplinas foram bem encaixadas, o sistema adotado pelo SAS favorece isso também, ajuda muito, e com certeza a casa tem com certeza os melhores profissionais, né? Ou um dos melhores profissionais em cada área. Isso ajuda muito. A experiência dos professores, mais o itinerário, mais a gerência da casa, mais o sistema, foi bem adaptado sim. Eu não sei se todas as escolas conseguiram se adaptar. Eu volto a falar. O novo ensino médio com certeza ele favorece muito mais as escolas particulares por se adaptar ao itinerário bom do que as escolas públicas, infelizmente. Questões como esporte, por exemplo, né?
o esporte morreu na escola e automaticamente o que nós veremos para o futuro? Nós não teremos muita excelência esportiva no futuro brasileiro. Isso vai ficar a cargo apenas dos clubes. Antes a gente tirava esporte da escola, não vai se tirar mais. Dentro de 10 anos, uma geração de esporte vai ser construída da onde? De onde nós vamos tirar os nossos atletas? Como você acha que a gente vai conseguir introduzir o Brasil no esporte mesmo? Porque o único esporte que a gente vê o Brasil com destaque é o futebol. Como você acha que faz outras áreas para a gente ter destaque? Na escola mesmo? O esporte, ele nasce aqui no Brasil, do ponto de vista de alta competição, na década de 70. As escolas introduziram esporte nas escolas, né? Aliás, o governo, o Ministério da Educação introduziu esporte nas escolas. Até 1970 não se ensinava esporte na escola, tá? Aí a gente teve uma geração praticando esporte na escola e isso fez com que a gente tivesse uma gama de pessoas que praticassem esporte e foram passados para frente. Se você pensar com o novo ensino médio, com uma vez por semana tendo aula de educação física, pouco. Não dá tempo de ter esporte. Não se ensina esporte em escola. As crianças e adolescentes vão ter que buscar o esporte fora da escola. As que têm acesso financeiro vão buscar escolinhas de esporte. As que não têm, secretarias de esporte. Se a Secretaria de Esporte não tiver um esporte que aquela criança e adolescente se encaixe, não vão ter práticas. Se você não tem na base sendo feita, o futuro brasileiro para o esporte não vai ser tão brilhante. Nós vamos ficar à mercê de clubes privados a desenvolver esporte. E o clube privado, com certeza, vai ter muito menos gente chegando até ele. Eu não vejo um futuro muito brilhante para o Brasil esportivamente se a gente não mudar o quadro da introdução de esporte na escola. Isso do esporte ser cortado tem muito a ver com as doenças crônicas, principalmente com a tecnologia que aumentou o sedentarismo. Tem muito a ver. O esporte, ele te dá uma possibilidade de diminuir doenças. Por quê? À medida que o indivíduo faz esportes de intensidade média, ele aumenta a quantidade de defesa do organismo. Se pessoas que não praticam atividade física e esportes, elas têm mais tendência a ter um organismo mais imune. Perdão, ela vai ser menos imune, quer dizer, vai ter uma imunidade mais baixa, na verdade. Tendenciosamente, crianças e adolescentes que praticam esporte vão ser adultos mais saudáveis. E se a gente tirou o esporte dentro da escola, nós vamos ter uma geração de crianças e adolescentes menos saudáveis na vida adulta. Quando a gente pensa também no quadro de medalhas brasileiro, isso vai ser um negócio muito sério, porque tirando o futebol, que é muito bem resolvido aqui no Brasil, o vôlei caminha a médio prazo, que esporte que é bem sucedido financeiramente? A gente vai começar a elitizar o esporte, o que já acontece hoje. Você pega aí a prática de beach tênis, a classe que pratica beach tênis é uma classe média alta e a classe alta. Futsal, uma classe C. Vai sobrar o atletismo, que custa pouco para a classe D. Talvez se tiver pistas, né? Mas pode correr na rua. Se a gente tiver cada vez menos acesso às atividades esportivas, nós vamos ser uma geração cada vez menos de sucesso de saúde física e mental no futuro. Eu estou muito preocupado mesmo do jeito que a gente ficou nos últimos 4 anos e como está caminhando. Se a sociedade não pensar diferente, é perigoso para a gente no ponto de saúde pública. Que forma que você acha que a gente pode fazer que o governo haja? Porque só a nossa opinião não está dando nada. Eu acho que sim. A gente tinha que ter uma mudança primeiro do paradigma pessoal, familiar mesmo. Se você falasse hoje para sua família que você ia decidir ser um atleta e você ia ganhar R$ 1.600 por mês, porque vamos mudar aí. Futebol ganha bem, atleta e outros esportes não ganham bem. Será que ela ia aceitar? O esporte ele não é muito bem visto pelas famílias, principalmente de classe B e A. Se a gente não mudar as estruturas das prefeituras com secretarias de esportes, dando possibilidades de atividades esportivas, se mudar as escolas, colocando atividades esportivas, nós vamos ter uma geração de pessoas depressivas, doentes e cada vez menos com vontade de se levantar do sofá. Talvez as políticas públicas tivessem que conhecer o esporte de forma diferente, porque normalmente o ministro de esporte ele não é da área, ele é alguém da administração que nunca praticou esporte. Talvez
congressos de educação física discutir as políticas públicas em esporte, talvez as escolas discutir o que poderiam ser feitos, os jogos escolares serem mais práticos, mais comuns entre os adolescentes e crianças. Quem sabe a gente teria um futuro mais brilhante nisso aí. Você acha que a adição do esporte no dia a dia dos jovens de hoje em dia vai mudar muita coisa no futuro nosso ou ainda vai ser uma coisa mais a longo prazo? Eu acho que o esporte, ele te dá um mercê assim de você entender a derrota e a vitória. Vai te dar a oportunidade de integrar entre pessoas. Vai te dar um conhecimento de você saber qual é o limite do seu corpo. Ele vai te dar uma possibilidade de aumentar a captação do seu corpo em degradar proteína para aumentar a massa muscular. Isso já é um benefício enorme. Ele vai te dar uma capacidade cardiorrespiratória melhor. Insuficiência cardíaca é a doença que mais mata no Brasil, né? Claro que a gente teve o Covid, foi uma vírgula no espaço-tempo, mas doenças cardíacas, qualquer um pode morrer do coração a qualquer momento, mesmo uma pessoa sadia. O que dirá uma pessoa sedentária? O esporte faz com que o seu coração se fortaleça, faz que fortaleça as suas vias respiratórias e suas vias de circulação. O esporte, ele valoriza também a sua capacidade de amplitude muscular. As pessoas sofrem muito com dor na coluna, dor no quadril, dor no joelho. O esporte fortalece a articulação. Eu vejo o esporte com tantos benefícios que eu fico abismado quando as pessoas não querem fazer esporte. Elas não querem, primeiro, porque não conhecem, não querem porque têm vergonha, não querem porque são mal administrados, quem rege a aula, não querem também porque elas têm vergonha do próprio corpo como ele é ali. Mas o esporte na escola não é para você desfilar com o seu abdômen sarado. Ele é para você ser introduzido no meio social que você vai ter lugar e espaço. Então, se a gente não pensar no esporte como uma ferramenta que pode trazer benefício para a vida futura dessas crianças e adolescentes, talvez essa geração de vocês, com 15 a 20 anos de idade, dentro de 10 anos, seja a geração mais doente que já teve no Brasil. Eu acho que, por exemplo, o personal que está na academia é muito precário de conhecimento, e isso, por não ter uma formação, a gente não ter a educação física presente na escola, você não entende muito do seu corpo, você acaba acarretando em dores, problemas articulares e musculares. A prática de exercício em academia é o modo mais comum para quem depois termina uma escola, que já está na vida adulta até adolescente, porque é aquela prática que você vai no horário que você pode. Quem atende em academia, ele tem que ser formado em educação física bacharelado. Hoje é 1º de setembro, hoje é dia do profissional de educação física, inclusive, parabéns a todos. Mas para quem atende a academia tem que entender bem de corpo humano, biomecânica e fisiologia. Para o praticante de academia que vai, ele tem que entender que aquele programa de treinamento é uma bula de remédio. Ele pode trazer benefício, como ele pode trazer malefício. A aplicação de técnicas de movimento em academia mal programadas, elas podem trazer malefício para o indivíduo. Na teoria, todo mundo vai para uma academia para se sentir melhor, bem e ter melhor condicionamento físico e de vida. Mas nem todo mundo treina o que deveria ser treinado. Por quê, professor? Porque nem todo mundo está sendo bem orientado. Ser bem orientado é você fazer o que é necessário para o seu corpo. O seu corpo vai ter práticas de exercício diferentes do Vitor. Por quê? O programa de exercício para o seu corpo é a sua bula de remédio. A dele é a dele. O que a gente vê por aí são jovens e adolescentes copiarem vídeos de internet ou copiarem treinos uns dos outros, onde que os benefícios não vão ser iguais. As valências físicas são diferentes. Então a resposta do seu organismo é diferente. O profissional que tem que dar aula na academia, ele tem que sempre estar inteirado em fazer mais cursos, entender que pessoas com gênero sexual diferente, etnia diferente, massa muscular diferente, idade diferente e condição de vida diferente, tem que ter programas diferentes. Se nós dermos o mesmo treino, o remédio ele pode ter efeito diferente para pessoas diferentes. E pode ser que não seja benéfico o efeito desse remédio, que é o próprio exercício físico. Opa, acho que é tudo isso então. Muito obrigado por sua vinda aqui, pela sua ilustre presença nesse local. E eu acho que a maioria das dúvidas que a gente tinha foi esclarecida. Muito obrigado, professor.
Eu quero agradecer a vocês, Gusson e Victor. Victor, agradecer ao podcast, que já é um sucesso, a toda a equipe que filma aqui o podcast e a toda a família Portinari. Espero voltar. Parabéns a todos, boa sorte, saúde. Gostaram? Então compartilhem o conhecimento e sigam nossas redes sociais. Facebook, Portinari Colégio. Instagram, Colégio Portinari Avaré. Canal do YouTube, Portinari Avaré. E o Spotify, Podcast. Até o próximo podcast.